Olá! Hoje a gente vai fundo num conceito que é a verdadeira chave para alta performance em qualquer área cheia de incertezas, a atitude ganhadora. E ó, já vou avisando, isso não tem nada a ver com otimismo cego, tá? É uma estrutura mental muito poderosa que pode de verdade mudar completamente a nossa relação com o sucesso e o fracasso. Para começar, uma pergunta. Pensa aí, um profissional de ponta, seja um investidor, um atleta, um artista, qual é a ferramenta mais importante que essa pessoa tem? Será que é a técnica? O equipamento de última geração? Anos e anos de experiência? Olha, a resposta talvez não seja a que está na ponta da língua. A ferramenta mais crucial de todas não é nada externo. Não é um gráfico, não é um plano de negócios, nada disso. É um espelho. Isso mesmo, um espelho. Porque o mercado, o campo de jogo, o ambiente, ele não cria o nosso estado mental. Ele só mostra. Ele reflete o que já está aqui dentro. Sacar isso, nossa, é o começo de tudo. E é aí que a gente chega no X da questão. Todo mundo fala de disciplina, né? De consistência. Mas, vamos ser sinceros, por que é tão difícil manter o ritmo? Por que a gente se sabota mesmo sabendo exatamente o que fazer? Pois é, a briga, a verdadeira batalha acontece toda aqui dentro, na nossa mente. E a raiz de tudo isso é uma coisa bem humana: medo. Mais especificamente, o pavor de estar errado. Num ambiente de alta pressão, errar não é só errar. Vira quase uma prova de que a gente não é bom o suficiente, sabe? E esse sentimento ele simplesmente paralisa, faz a gente hesitar, se criticar, e aí vira aquela bola de neve. Beleza. Então, como é que a gente sai desse ciclo? A solução está em desenvolver, de propósito mesmo, o que a gente está chamando aqui de atitude ganhadora. E ó, um alerta. Isso não é papo de pensar positivo e pronto. É uma mudança de verdade, uma virada de chave na nossa forma de enxergar as coisas. E a definição disso é muito precisa e poderosa. A atitude ganhadora é basicamente uma mentalidade onde a gente coloca a nossa expectativa positiva não no resultado final, que, convenhamos, a gente não controla, mas sim no nosso esforço, na nossa execução. Isso sim está no nosso controle. A gente para de focar no que o mundo vai nos dar e foca 100% no que a gente vai fazer. E tem uma frase que resume isso perfeitamente. A gente para de se perguntar, será que eu vou ganhar? E começa a se perguntar, eu estou executando meu plano do jeito certo? Parece uma mudancinha boba, né? Mas o impacto disso é gigante. Porque tira todo aquele peso emocional de um resultado que a gente não pode prever. E o mais legal é que essa atitude não é uma coisa, sei lá, abstrata, que flutua por aí. Não. Ela se apoia em 4 pilares bem sólidos, bem práticos, que a gente pode construir no dia a dia. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro pilar, então, é esse. Botar a expectativa positiva no esforço. É confiar no seu preparo, no seu plano, sabe? Confiar no processo. Quando a gente faz isso, a gente meio que se descola da dor de um resultado ruim. Pensa comigo, se o plano foi executado com perfeição, mas o resultado não veio, por que sofrer? A gente fez exatamente o que se propôs a fazer. O foco estava no controlável. Agora, o segundo pilar. E esse, olha, talvez seja o mais desafiador. É encarar os resultados como um feedback. Só isso. Um feedback puro, sem julgamento. Lembra da história do espelho? É exatamente isso. O resultado, seja ele bom ou ruim, não está ali para dizer se a gente é bom ou ruim. Ele só está mostrando o nosso nível atual. Se a gente começa a culpar o mercado, o cliente, o azar, a gente está jogando no lixo a chance de aprender. E aqui a diferença fica gritante. Para uma mentalidade que a gente pode chamar de perdedora, um resultado ruim é quase um ataque pessoal. Aí vem a autocrítica, o medo. Já com a atitude ganhadora, o mesmíssimo resultado é só informação. É um dado, um mapa que mostra, ei, é aqui que precisa ajustar. Em vez de paralisar, isso impulsiona o crescimento. Daí a gente chega no terceiro pilar, que é quase uma consequência dos outros dois: se livrar do medo de errar. Pensa bem. Se o erro não é mais uma prova de que a gente é incompetente, e sim uma pista para melhorar, qual o sentido de ter medo dele? A comparação com atletas de elite aqui é perfeita. O que separa os craques dos outros não é que eles não erram, é que eles não têm medo de errar. Para eles o erro não tem carga emocional, é só um sinal. Opa, preciso treinar mais isso aqui. O erro faz parte do jogo, do crescimento, é essencial. E por último, o pilar que segura tudo isso de pé: responsabilidade absoluta. Sem isso, esquece, nada funciona. Porque se a gente não assume 100% a bronca pelos nossos resultados, não tem o que aprender, né?
A culpa vai ser sempre do outro, do sistema, do tempo, e a gente vai ficar patinando nos mesmos erros para sempre. Tem uma analogia para isso que é sensacional. Ficar culpando os outros para não sentir a dor do erro é como botar um curativo infectado numa ferida. Na hora, parece que resolve, né? Cobriu o machucado e evitou dor. Só que por baixo, a infecção está comendo solta. O problema de verdade só está piorando. Assumir a responsabilidade é tirar o curativo e limpar a ferida de verdade para ela poder cicatrizar direito. Beleza, a teoria é essa. Mas e na prática? Como isso funciona no mundo real? Vamos usar uma analogia bem forte para deixar isso super claro. A pergunta é essa: como é que isso se aplica no dia a dia? Imagina só, um músico aprendendo a tocar um instrumento super difícil, tipo um violino. De um lado, a gente tem um músico com a mentalidade, digamos, perdedora. Ele erra uma nota e pronto. Para ele é uma humilhação. Ele pensa, eu sou horrível, fica todo tenso e aí erra mais ainda. Até uma hora que ele simplesmente desiste para não sofrer mais. Agora, um músico com atitude ganhadora. Ele erra a mesma nota, mas a reação é outra. Para ele é só informação. O pensamento dele não é, eu sou ruim. É, meu dedo estava um pouquinho fora do lugar. Ele ajusta, tenta de novo, simples assim, sem drama. A nota errada não diz nada sobre o valor dele, só sobre a técnica naquele segundo. Então, o grande lance aqui, o ponto principal, é que quando a gente junta esses 4 pilares, a gente quebra aquele ciclo vicioso do medo e entra num ciclo virtuoso, sabe? Um ciclo de evolução que não para mais. E o mecanismo funciona mais ou menos assim. Passo 1, a gente aceita que nem tudo está no nosso controle. O ambiente é incerto. Passo 2, foco total naquilo que a gente pode controlar, que é o nosso esforço, o nosso processo. Terceiro, o resultado vem, seja qual for, mas sem aquele drama todo, sem aquele peso emocional. Quarto, a gente olha para esse resultado e usa ele como um mapa, que aponta exatamente onde a gente precisa melhorar. E o passo 5, bem, ele é a consequência de tudo isso. A gente simplesmente evolui, de forma consistente, quase que inevitável. Se fosse para resumir tudo numa ideia só, seria esta: a atitude ganhadora transforma o resultado. Deixa de ser aquela coisa assustadora que mede o nosso valor e vira uma simples ferramenta. Uma ferramenta neutra, útil e essencial para a gente poder crescer. E para a gente fechar, fica uma provocação, uma reflexão. E se cada resultado que a gente tem na vida não fosse um julgamento final, um veredito, mas só uma instrução do próximo passo? O que mudaria na forma como a gente age? Fica aí a reflexão.